Olá, crianças! Estamos juntos para mais uma aula de história. Hoje nós estamos na última unidade do nosso material, número 4. Nós vamos ver a unidade 15, Afros Brasileiros na Atualidade. Vamos ver nossa rotina de hoje? O que nós teremos hoje, então? Nós vamos estudar a unidade 15, que é a última do nosso caderno. Vamos estudar Afro-Brasileiros na Atualidade, faremos a leitura da 113 a 122. Eu vou ler alguns trechos e vocês vão ler com mais calma em casa. Vou explicar o conteúdo para vocês, faremos juntos a atividade 1, a ler 1, a atividade 2, a ler 2 e para a tarefa tem 3 aí perguntinhas para vocês fazerem sozinhos. Hoje eu não vou ajudar na tarefinha não, porque é muito fácil, tá? Não esqueça do tira dúvida de fazer as correções com o seu professor, tá bom? Vamos então dar início à nossa aula? Olha lá a nossa unidade 15, Afros Brasileiros na Atualidade, um assunto muito atual, aliás, né? A situação dos negros no Brasil. Vamos ver o que eu quero que vocês grifem aí para mim? Acompanhe comigo o texto aqui, ó. Afros brasileiros é a forma como oficialmente os negros são chamados no Brasil. São milhões de brasileiros com ascendência africana. Uma grande quantidade de africanos de diversas nações e etnias foi trazida à força para o Brasil. Foram comerciantes portugueses que escravizaram no século XVI e depois de muitos movimentos de luta e resistência, em 1888 nós temos aqui a assinatura da Lei Áurea, que libertou os negros africanos escravos no Brasil e tiveram a sua condição de pessoas livres reconhecidas. Será que essa liberdade aqui foi suficiente para mudar a dificuldade do negro no Brasil? Olha, é muito polêmico o assunto quando se trata dessa questão dos negros no Brasil, mas vale lembrar que com a Lei Áurea foi um grande passo que nós tivemos para essa luta continuar, porque até então os negros tinham privado todos os seus direitos, direitos de liberdade, direito de se expressar, direito de sair daquele lugar onde ele era tratado como animal. Então, a Lei Áurea foi um momento importante na história dos negros no Brasil, porque tiraram a escravidão, aquele sofrimento que foi causado aos negros africanos que estavam aqui contra sua vontade. Outra coisa importante de saber, que fala aqui nesse pedaço, é que os negros africanos vieram de diversos lugares e etnias. Então, quando nós falamos da África, nós não estamos falando de um lugar só. Nós estamos falando de um continente inteiro com muitas diversidades também. Então, nós vamos ver nessa unidade de onde vieram, aqui, pelo menos a maior parte no início, de onde vieram os negros africanos para o Brasil. Tá? A África, vale lembrar, que é um continente muito grande. Então, os negros que estão aqui no Brasil não são todos do mesmo local. Vamos continuar? Vou ler um trechinho para vocês desse texto aqui. Com a escravização de povos da África a partir do século XVI, mais de 4 milhões de pessoas, por um período de 350 anos, foram trazidas para o Brasil. Inicialmente, grandes contingentes da África Austral. Vamos ver o que é a África Austral? Região que se localiza mais ao sul do continente africano, banhada pelo Oceano Índico e pelo Atlântico, ou seja, é bem pela pontinha da África, lá banhada por 2 oceanos. Especialmente do antigo reinado de Congo e de Angola, com os povos bantus, depois da costa ocidental, Golfo do Benin e ainda aqueles que chegaram da costa oriental, especialmente de Moçambique. Viu como vieram de várias regiões? Não é de um local só. Quando a gente fala África, eu não posso pensar como se fosse um único lugar no planeta, né? Então, como pessoas livres, os afros brasileiros tiveram que continuar lutando pelos seus direitos. Vocês estão lembrados que a gente está falando? Eu venho falando para vocês na unidade, sempre falando da Constituição de 1988, que é a Constituição vigente. E na nossa Constituição, o que fala? Nós somos todos iguais perante a quem quer que seja, sem levar em consideração nossa cor, nossa religião, nosso sexo, tá? Então, aqui, o que nós temos nessas imagens? A imagem de algumas pessoas negras importantes, conhecidas por todos. Na primeira imagem, nós temos aqui 2 atores, eles são casados, é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo.
Então, são negros de expressão. Este aqui, ele é o ex-ministro Joaquim Barbosa. Talvez os mais novinhos aí não vão se lembrar, mas ele era um juiz, um ministro, que teve uma infância bem pobre e conseguiu, às custas de muito estudo, de muita batalha, se formou em direito, prestou um concurso, se tornou um juiz. Ele foi um juiz de grande importância aí na nossa política no Brasil alguns anos atrás e ficou bastante conhecido, tá? Aqui nós temos um senhor qualquer, né, um senhor negro do Maranhão. Aqui nós temos pessoas negras numa fila no ponto de ônibus no Rio de Janeiro, o que dá para ver que a maioria são negros, né? Bom, a luta do negro continua até hoje. Mesmo em condições diferentes da que eles enfrentaram na época da escravidão, eles ainda vivem situações de discriminação e desrespeito, que só reforçam as desigualdades, seja ela no trabalho, na escola, na sociedade. Muitos têm são excluídos de alguns locais, né, por causa do preconceito. Olha lá o que nós falamos da Constituição. A Constituição de 1988 deixa claro: todos os brasileiros são iguais, sem distinção de qualquer natureza. E o racismo no país é considerado crime. Vamos trocar ideias aqui. Você sabe o que é preconceito e o que é discriminação? São duas palavras que, apesar de serem muito parecidas, são bem diferentes. Então, vamos ver a definição de cada uma delas para a gente saber o que é preconceito e discriminação? Olha lá, preconceito e discriminação. Então, o que é preconceito? A própria palavra já diz, ó, vamos ler separadinho, ó, pré-conceito. Ou seja, eu vou fazer um conceito antes de saber qualquer coisa. Então, preconceito é o julgamento que se faz de um indivíduo antes mesmo de conhecê-lo, levando em consideração a aparência, a cor da pele, a origem, a camada social, religião, gênero, idade ou outro aspecto qualquer. Ou seja, preconceito pode ser de qualquer coisa. Então, da sexualidade da pessoa, se ela mora num bairro mais agitado, se ela mora num bairro mais perigoso, ou se ela mora no centro da cidade. Então, eu vou falar daquela pessoa antes de conhecer. Ou então, o menino tem uma fama de como ele era muito arteiro, aí ele muda de lugar, a pessoa já falou, ó, toma cuidado com aquela pessoa. Então, é pré-conceito. Eu estou conceituando ela antes mesmo de dar a oportunidade de conhecer, de saber como ela é, tá? E agora nós vamos ver o que é discriminação. Então, o que é discriminação? É o nome que a gente dá à ação, ou à falta da ação, a omissão, no caso aqui. Então, a discriminação se manifesta quando o preconceito é colocado em prática e ocorre quando um indivíduo ou um grupo é hostilizado, rotulado e quando se nega direito à igualdade. Há bem pouco tempo, vocês viram pela internet aí, porque foi muito divulgado, e está sendo divulgado um outro vídeo agora pelo Facebook, pelas redes sociais, de uma pessoa, um entregador, né, de um delivery de comida, não vou falar o qual, mas ele chegou num condomínio e a pessoa ligou no restaurante e falou, dá para você me mandar um entregador branco? Porque eu não vou deixar essa pessoa negra entrar no condomínio. Isto é discriminação. Discriminação é o ato. Então, ou seja, essa pessoa que telefonou é preconceituosa. Ela tem preconceito com a cor da pele da pessoa. Agora, quando ela liga num lugar e ela fala, olha, eu não quero falar com este negro, aí ela está agindo com discriminação. Essa é a diferença, tá? Eu posso ser uma pessoa preconceituosa, mas não mudar as minhas atitudes. Mas assim que eu tomo uma atitude quanto àquele meu preconceito, isto passa a ser discriminação. O certo é não ter nenhum dos dois, tá? Olha lá na nossa atividade 1, vamos ver a tirinha da Mafalda com a Suzanita? Vamos ver a conversa das duas? Gostou, Suzanita? Foi minha mãe que me deu. Olha ela mostrando um bonequinho negrinho aqui. Ah, um negrinho? Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial? Eu?
Claro que não. Olha aqui o dedinho dela mexendo na cabecinha do bonequinho. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Onde você vai? Lavar o dedo. Que coisa feia, hein, Suzanita? Vamos ver a pergunta, então? O boneco que a Mafalda ganhou da mãe faz com que as duas garotas falem sobre preconceito racial. O que diz a Suzanita sobre o assunto? Ela falou que ela não tem preconceito racial, porque ela considera que são todos iguais. Mas a leitura atenta da tirinha, no entanto, permite deduzir que a garota tem sim preconceito racial. O que nos conduz a essa conclusão? No primeiro quadrinho, quando ela fala assim, ó, ah, um negrinho? E no último quadrinho, quando a garota, mesmo negando o preconceito, se apressou em lavar o dedo que ela tocou no bonequinho. As personagens criadas por Quino são fictícias e surgiram na Argentina. Podemos dizer que a contradição entre a fala e a ação da Suzanita é um fenômeno que ocorre também na realidade brasileira? Justifique. Olha, não é só no Brasil, não, nem só na Argentina. Sem dúvida ocorre no Brasil, né? Embora o racismo seja um crime condenável pela nossa Constituição, isso ainda ocorre no Brasil, tá? Ainda tem pessoas intolerantes que não respeitam as que são diferentes dela. Que diferença faz um brasileiro ter a cor da pele negra, branca, amarela, vermelha? Nenhuma, né? São brasileiros. Observe o infográfico a seguir. Ele apresenta dados do IBGE, essa fonte aqui é de 2016, tá? Que envolve as condições de sobrevivência das populações negras no Brasil, parda e branca. Vamos lá então, olha, negros e pardos são colocados juntos e os brancos aqui separados. Vamos ver o que nós temos. Rendimento médio mensal no mês, 921,18. Vale lembrar que essa fonte é de 2016, como eu falei para vocês, era o salário dessa época que eles fizeram base. E o branco, 1.607. Negros e pardos, analfabetismo 11,5, branco 5,2. Anos de estudo dos negros e pardos, 7,2 anos de estudo. Do branco, 8,8 anos de estudo. Bolsa Família, 7 em cada 10 negros recebem Bolsa Família. Dos brancos, apenas 3 em cada 10. De acordo com os dados, assinale quem tem maior rendimento médio. Negros ou brancos? Brancos. Menor taxa de analfabetismo, negros ou brancos? Brancos. Tem mais anos de estudos, negros ou brancos? Brancos. Recebe menos ajuda do Bolsa Família? Brancos. A partir das respostas que nós demos nesses itens anteriores e do que nós já aprendemos até o momento, o que é possível concluir sobre a situação dos afro-brasileiros no Brasil? Bom, de acordo com os dados do IBGE, a população branca tem vantagem em relação a negros e pardos, no que diz respeito à renda, qualidade de vida e escolaridade. Entre as situações que explicam essa diferença, podemos destacar discriminação, desrespeito contra a população negra e parda, que reforça sempre a desigualdade entre grupos. Vocês sabem que no Brasil nós temos aí algumas cotas relacionadas a negros e pardos. O que acontece é que o brasileiro é tão malandro que acabaram se declarando negros e pardos pessoas brancas, e o que ainda tira mais a chance do negro para disputar uma vaga numa faculdade. Eu costumo falar sempre que nós não podemos falar nada contra negros. Lembra quando nós falamos da formação do povo brasileiro? Quem de nós não tem um pouquinho de negro na sua formação genética? Eu mesma já disse para vocês que tenho, né? Então, não é porque a minha pele não é tão negra, que eu sou bem parda, mas eu não posso falar nada, eu também sou negra. Assim como muitas pessoas que têm a pele branca também têm negro na sua formação. Outra coisa que nós temos que falar é que o estudo depende de cada pessoa. Então, qual é o maior meio que nós podemos para combater essa desigualdade? É estudar.
Então, você que está em idade de escola, agora que está estudando, estude, independente da sua cor, estude. Vocês viram o exemplo que eu dei ali do Joaquim Barbosa, que ele foi uma pessoa que foi à luta, ele é negro e ele foi uma pessoa muito conceituada no país através do seu estudo, do seu esforço. Então, vamos acabar com essa desigualdade através da escola. Lutando contra a discriminação e preconceito. Tanto no passado como na atualidade, diversos grupos sociais se engajaram na luta contra o racismo. Vale observar aqui, olha, no quadrinho amarelo, que aqui, a partir de 1889, que é depois da Lei Áurea, até 1930, foi criada a Frente Negra Brasileira. Numa segunda fase, aconteceu em 1945 até 1964, na era Vargas. Lembra que eu falei para vocês? E depois vieram aí a ditadura militar. E esse movimento perde força. Ele só vai voltar a se recuperar aqui em 1978, tá? Num processo quando nós começamos a nos organizar novamente com a democratização. Como consequência dessa luta, as formas de estudar a África e a presença dos negros foi revista. Como eu disse para vocês, eles não vieram de um lugar só da África. Então, o que os negros começaram a fazer? Vamos rever isso? E começaram a mudar a parte da história em que sempre se colocava os negros vindo da África somente. Passou a se estudar isso e os historiadores, olha, eles voltaram para os povos do continente africano e passou a valorizar documentos históricos que pudessem dizer melhor sobre aqueles africanos que estavam aqui e seus descendentes, para saber a cultura da origem, as formas de organização que eles tinham, tanto na África como no Brasil. E isso deu mais valor à identidade dos povos que aqui estavam. Vamos lá para o ler 1? Consciência negra. O que é isso, afinal? Vocês sabem que nós comemoramos na semana passada o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Então, vamos lá? 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Em algumas cidades do Brasil, para lembrar bem a data, foi decretado feriado e muitos eventos foram programados. Mas o que aconteceu nesse dia para torná-lo tão importante? Para entender, temos que contar um pouco da história que começa no Brasil no final do século XVII. É a história do menino Zumbi. Ele era negro, filho de escravo, nasceu livre, lá no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas. Quilombos eram lugares dentro da mata para onde os escravos fugiam, para se refugiar do cativeiro e dos maus tratos das senzalas. Existiam muitos no Brasil, e lá os escravos viviam livres em comunidades, onde faziam valer suas próprias regras. Porém, o refúgio era sempre atacado, porque os donos dos escravos os queriam de volta para trabalhar. Foi num desses ataques que Zumbi foi capturado, levado para ser criado por um padre na cidade. Quando cresceu, fugiu e retornou a Palmares para cumprir sua missão, lutar pela liberdade. Hoje, Zumbi é conhecido na história como o líder de Palmares, um guerreiro que esteve à frente de vários combates contra a escravidão e pela liberdade. Numa dessas batalhas, ele foi morto em 20 de novembro de 1695. Essa data lembra alguma coisa? No final dos anos de 1970, grupos intelectuais, como o Grupo Palmares e de outros movimentos negros, propuseram que ela fosse escolhida como o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas você deve estar se perguntando, e por que não no dia 13 de maio de 1888? Afinal, nessa data foi decretado o fim da escravidão no Brasil. Ocorre que, após a abolição, os escravos libertos e seus descendentes não eram tratados igualmente no país. Até hoje, a luta pela igualdade racial continua. Por isso, essa nova data foi considerada mais representativa. O nome já diz: consciência e protesto contra a situação de exclusão socioeconômica da população negra no Brasil, passados 117 anos do fim jurídico do sistema escravista, afirma o professor Flávio dos Santos Gomes. Por isso, dia 20 de novembro é um dia de liberdade para os corações de todos os brasileiros. Dia de refletir, conversar sobre igualdade de direito entre pessoas, homens, mulheres, negros ou brancos. Que tal refletir um pouco sobre isso? Esse texto aqui foi feito em 2016. Então vamos lá. Por que o dia 20 de novembro foi escolhido Dia Nacional da Consciência Negra e não o dia 13? Como foi dito, o dia 13
de 1888 é a data da Lei Áurea. Ela aboliu a escravidão, mas não garantiu que os seus descendentes tivessem direitos que os brancos. Pelo contrário, né? O dia seguinte ao 13 de maio foi início a uma longa saga de exclusão. E até hoje essa luta continua. Por isso a nova data foi mais representativa, escolher a data da morte do Zumbi, que foi um guerreiro aí que morreu lutando pela liberdade. Qual a importância do dia 20 de novembro para a sociedade brasileira? Ela cumpre uma função, né, que é ressaltar os processos de resistência que levaram à abolição de 1888. Ela também é importante para nos lembrar a situação de exclusão socioeconômica da população negra no Brasil. É importante refletir e conversar sobre igualdade de direito entre pessoas, sejam homens, mulheres, negras ou brancas, ou como eu disse para vocês, não importa a sexualidade, religião, cor da pele ou procedência de país. Afinal de contas, nós somos brasileiros e temos nossos direitos garantidos pela Constituição de sermos todos iguais. Observe o cartaz agora e responda as questões. Mais amor, nenhum racismo. Dos 30 mil jovens brasileiros mortos por ano, com idades entre 15 a 29 anos, 77% são negros. Vamos às perguntas? Qual é a porcentagem dos jovens negros mortos em um ano? Ele fala lá, né? 77%. Qual a porcentagem dos jovens negros mortos no mesmo período? Dos jovens não negros mortos no mesmo período? É a diferença de 77 para 100. Então, são os brancos, ó, 23%. A que conclusão você chega quando reflete a respeito desses dados? É possível concluir que nós estamos fazendo aí um genocídio com a juventude negra, né? Olha o outro cartaz aqui mostrando para vocês. 51% da população é negra. A outra parte tem o dobro de oportunidades. De acordo com ele, o que precisa mudar? Ele denuncia a discrepância de pessoas, né? Primeiro, a população negra é maior, mas a população branca tem muito mais oportunidade que a negra. Qual a relação entre a mensagem transmitida no cartaz e a data a que ele se refere? Ele está se referindo ao dia 20 de novembro, quando nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Então, essa mensagem tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a desigualdade vivida entre os afro-brasileiros e as pessoas brancas. O respeito à diversidade. Existe uma expressão popular que diz: o que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul? Ou seja, o que seria das pessoas se todo mundo gostasse das mesmas coisas, né? Nós somos um país de diversidade, então as cores de pele que nós temos aqui são as mais variadas possíveis. Ficar escolhendo pessoas pela cor de pele não faz o menor sentido. Isso nós estamos falando para se respeitar a diversidade que existe entre as pessoas. Hoje em dia, não são só negros e brancos. Nós temos asiáticos, nós temos pessoas do Oriente Médio, nós temos pessoas da Europa, nós temos pessoas do nosso continente aqui, latino-americanos. Então, não levar em consideração a diversidade do nosso país é praticamente uma ignorância. Vamos no ler 2? Atualmente, diversas instituições estão comprometidas com o combate ao racismo, ao preconceito e às diferentes formas de discriminação. A Unicef, que é uma sigla aqui, ó, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, ela fez uma campanha com alguns cartazes. Vamos ver? Olha lá. Maneiras de contribuir para uma infância sem racismo. Eu quero que vocês grifem aí aonde eu grifei aqui, ó. Porque é o que ele pede lá, para você colocar o que é mais relevante aí nessa divulgação da Unicef. Então, eduque as crianças para o respeito à diferença. Ela está nos tipos de brinquedo, línguas faladas, costumes entre amigos, pessoas de diferentes culturas, raças e etnias. As diferenças enriquecem nosso conhecimento. 2. Texto, história, olhares, piadas, expressões podem ser estigmatizantes. Estigmatizantes é quando a gente marca uma pessoa negativamente. Então, o que eu tenho que fazer? Contextualize e sensibilize. Grifa aí para mim. 3. Não classifique o outro pela cor da pele. Grifa aí para mim. O essencial você ainda não viu.
Racismo é crime. Seu filho ou filha foi discriminada? Abrace-o, apoie-o. Toda criança tem o direito de crescer sem ser discriminada. Não deixe de denunciar. A discriminação é uma violação de direitos. Você deve buscar defesa nas delegacias de proteção à infância e adolescência. Proporcione e estimule a convivência de crianças de diferentes raças e etnias nas brincadeiras, sala de aula, na casa ou em qualquer lugar. Valorize e incentive o comportamento respeitoso e sem preconceito em relação à diversidade étnico-racial. O respeito cabe em qualquer lugar. 8. Órgãos públicos de saúde e de assistência social estão trabalhando com rotinas de atendimento sem discriminação para famílias indígenas e negras. Cobre essa postura. As escolas são grandes espaços de aprendizagem. Em muitas delas, as crianças e adolescentes estão aprendendo sobre história e cultura dos povos indígenas e da população negra e como enfrentar o racismo. Bom, nós conhecemos aqui algumas maneiras que a Unicef propôs. Você vai fazer agora é propor 2 ações que possam ser realizadas na casa, em sua casa, na sociedade. Você vai elaborar aqui 2 situações. Isso é uma resposta pessoal, mas posso dar uma dica? Empatia é uma delas. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Então, se coloque no lugar de uma pessoa e vê como você se sentiria se você fosse discriminado. E a outra é a gente pensar antes de falar. Não fala bobeira, pensa antes. Você pode estar ofendendo alguém ou magoando muito uma pessoa. Hora da tarefa. Vamos lá, então, para casa, vocês farão essas 3 questões aqui. Eu nem vou ler para vocês vão ler sozinhos, vão falar aí, são respostas pessoais. Eu falei que dessa vez eu não ajudaria porque é muito facinho. Vamos ver o que nós fizemos na nossa rotina? Estudamos, então, a unidade 15, Afro-Brasileiros na Atualidade. Esse assunto é bem extenso, a gente ficaria aqui mais de uma aula falando sobre isso. Vocês farão as leituras individuais em casa com bastante calma. Já fizemos as atividades junto? Ficam apenas 3 questões para vocês fazerem sozinhos da tarefa. Não esqueça do tira dúvida de conversar com o seu professor. Esta foi a nossa última aula de história, mas eu não vou me despedir de vocês, porque nós ainda vamos nos encontrar com as aulas de matemática. Então a gente se vê, um grande beijo e até lá!